Pessoal, então, nesta aula aqui, nós falaremos um pouco sobre infraestrutura de sistemas. Essa aula aqui, ela foge um pouco mais do escopo de aplicativo, mas a gente está criando essa sessão de fundamentos para alinhar todos os conceitos. Então, vai que você sabe mais ou menos um conceito ou não sabe, né? A gente precisa alinhar para na próxima fase a gente estar com um conceito bem alinhado e conseguir processar toda a informação que eu vou passar. Então, basicamente, os sistemas hoje, eles são sistemas distribuídos, né? O que são os sistemas distribuídos? Que eles se dividem para cumprir o seu papel. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um sistema, por exemplo, para uma universidade, nós temos um sistema que a gente chama um sistema back-end, que é responsável pelas regras de negócio. Né? Então, o sistema de back-end, normalmente, ele vai captar as informações pertinentes à universidade, por exemplo, cadastro de usuário, cadastro de matrícula, turma, cálculo de mensalidade. Todos esses processamentos de dados são calculados no sistema back-end, né, com regras de negócio. Por sua vez, o que o usuário interage com o sistema, a gente chama de front-end, né? Então, são os sistemas front-end, certo? Um sistema front-end, ele pode ser um sistema front-end para web, ou pode ser um aplicativo, né, que é para dispositivo mobile, ou pode ser qualquer coisa que interaja com back-end. Então, tudo com usuário versus back-end, né? Então, tudo que a gente, o usuário, tem uma interface de contato com aquele sistema, a gente considera que é o front-end do sistema, o front-end do aplicativo, né? Então, pode ser um sistema web, pode ser um aplicativo, né? E o que acontece? Basicamente, nós temos, deixa eu botar uma canetinha aqui para eu desenhar na tela, nós temos basicamente duas camadas, então, né? Nós temos uma camada que seria o nosso back-end aqui, o BE, vou botar de back-end. Esse back-end pode conectar num banco de dados, tá? Um banco de dados que guarda as informações, certo? E no front-end, né, nós temos, pode ser um servidor web, para abrir no browser, né? Ou nós podemos ter o nosso aplicativo. Então, nós temos o aplicativozinho aqui, o celular e tal. E o celular, ele pode conectar direto com o back-end. A forma de conexão desses sistemas aqui, entre front-end e back-end, a gente acaba no back-end disponibilizando uma API, né? Uma Application Package Interface, alguma coisa nesse sentido, não sei qual é o significado da letra exata, mas a API é a interface de integração entre os sistemas. Então, normalmente, a gente cria uma API que a gente chama uma API REST, né? A API REST é um conceito que utiliza nos sistemas atualmente, tal. Essa comunicação se trafega através de um JSON, que é um padrão de informação, e basicamente assim está feito toda a infraestrutura de um sistema de negócio. Claro, não tão simplista assim como eu acabei de falar em poucos minutos. Mas os conceitos que a gente precisa entender basicamente são esses. Por quê? Porque quando a gente faz um aplicativo, ele pode ou não ter um back-end. Então, assim, nós podemos criar um aplicativo a ponto que ele funcione só no celular, sem nenhuma funcionalidade. Por exemplo, uma calculadora que converte unidades imperiais para unidades normais aqui que a gente usa, né? Então, um aplicativo nesse sentido, com a própria lógica de negócio no aplicativo, não teria necessidade de eu consumir um back-end. Então, eu estou falando para vocês que nós temos sistemas que têm uma arquitetura de sistema distribuído, uma arquitetura complexa, mas nós também podemos criar aplicativos que eles se limitam só nesse escopo aqui, ó. Tá? Então, por isso, a gente entender essa questão do infraestrutura de sistemas, que às vezes nós teremos aplicativos que eles vão consumir as informações fora do próprio dispositivo, num servidor central que tem um servidor back-end, ou nós podemos criar um aplicativo que não consuma nenhum dado externo, apenas a própria lógica ali, ele consegue fazer o próprio processamento, né? E por que eu falo isso? Porque
aqui no curso nós não aprenderemos back-end. O nosso foco não é sistemas distribuídos. Qual é o nosso objetivo único que nós vimos lá na primeira aula? O nosso objetivo é criar um aplicativo, postar na Google Play e postar na Apple Store, e esse aplicativo nos gere uma renda. Para criar esse mecanismo, tá? Não tem a necessidade de criar um servidor de back-end. Nós podemos criar aplicativos que sejam funcionais, mas que eles funcionem por si só, de forma isolada. Por que disso? Aí está começando eu estou começando a trazer as sacadas de como nós vamos ganhar dinheiro sem nos preocupar. Porque se nós tivermos um servidor back-end, nós teremos um custo. O servidor back-end é um servidor que fica hospedado na internet. Esse cara aqui tem um custo. E como a gente está começando, ter um custo de back-end agora talvez não seja uma boa oportunidade. Por quê? Porque imagina, nós temos lá 10 downloads de aplicativo e nós gastamos lá R$100 para armazenar um servidor de back-end para manter aquele aplicativo com 10 usuários. Qual é o sentido disso? Então, num primeiro momento, nós vamos correr dessa arquitetura, nós não vamos fazer nesse sentido, tá? Por quê? Porque o nosso objetivo é botar um aplicativo nas lojas e lucrar com eles. Então, nós vamos captar ideias que não precisem de back-end e os aplicativos postados lá na loja, nós não teremos custo para manter. E ele, por conta, vai começar a gerar renda e por aí vai. Depois que vocês evoluírem na área de aplicativo, quero fazer algo mais elaborado. Daí começa a se pensar no uso de back-end, porque daí tu já tem um custo mensal, aquela coisa toda. Então, por isso, a gente viu um pouco de infraestrutura de sistemas aqui, por conta que a gente precisa entender onde nós vamos atuar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até uma próxima. Tchau, tchau.